Ser mãe depois dos 40 anos está virando tendência social. O índice de gestantes tardias saltou de 5% para 16% nos últimos 40 anos. A cada dia, mais mulheres têm adiado a decisão de ter filhos, por causa da carreira profissional, falta de relacionamentos estáveis, condição financeira insatisfatória ou simplesmente pela dúvida, ser ou não ser mãe. No Saúde e Vida de hoje vamos falar sobre mãe aos 40 anos, os prós e contras, os riscos para a mulher e o bebê, os métodos mais seguros de reprodução e, claro, como a sociedade encara essa escolha. Estamos recebendo a doutora Patrícia Gonçalves, ginecologista e obstetra, doutor Raul Nakano, ginecologista especialista em reprodução humana e infertilidade conjugal, doutora Caterina Nicolas Coutras, pediatra neonatologista, e Nancy Gil, jornalista. Eu começo com a doutora Patrícia Gonçalves. Por que essa tendência social? Por que as mulheres estão deixando e se fisicamente isso é mais complicado, doutora Patrícia? Primeiro quero agradecer essa casa por estar aqui mais uma vez e começar um tema tão interessante, tão polêmico, né? Porque hoje em dia as mulheres realmente tendem a engravidar mais tarde, até pela realização profissional e pessoal. Elas querem estudar, elas querem se formar, fazer pós-graduação, MBA, e elas vão adiando assim a gravidez. E a gravidez, ela para a mulher tem um tempo, um relógio biológico. E quando elas completam mais ou menos 35, elas vão até o consultório para perguntar se ainda dá tempo até mais 5 anos. E com isso, elas vão adiando cada vez um pouquinho mais, mesmo porque a responsabilidade da gravidez é muito intensa hoje em dia. Então, as informações, as pesquisas que elas fazem na internet e tudo mais, isso faz com que elas queiram se aprofundar na maternidade, mas de uma forma teórica. Doutora, essas notícias que a gente vê, a Halle Berry foi mãe com 46 anos, aquela senhora de 60 anos que acabou sendo mãe, essas notícias, elas incentivam mais as mulheres, ou seja, dão mais segurança à mulher que decide uma gravidez aí mais tardia? Isso é positivo ou negativo? É positivo no sentido de que ela se tranquiliza para acabar se realizando pessoalmente e profissionalmente. Mas, de qualquer maneira, elas ficam angustiadas, porque elas sabem os riscos que existem depois dos 40. Então, é conflitante de qualquer maneira. Daqui a pouco a gente vai saber desses riscos. Doutor Raul, também o advento tecnológico, né? A gente tem hoje reprodução assistida. Eu lembro que era, primeiro, antigamente só falava do bebê de proveta. Hoje a gente tem vários métodos e essa questão de escolha tardia também. A mulher com até 50 anos, hoje ela pode fazer uma gravidez assistida. Mas é seguro para ela? É diferente de uma gravidez natural? Como é que fica isso para ela depois dos 40? Eu diria que a gravidez em si não muda em relação à gravidez natural e é uma gravidez que advinda de um tratamento de uma fertilização artificial. A gravidez em si não é tão diferente. Talvez o importante saber que a natureza humana é a mesma e a chance de ter problemas durante a gravidez, malformação fetal, isso gradativamente vai aumentando com a idade. Só para ter uma ideia em termos de cifra, com 30 anos de idade, o risco de malformação, tipo mongolismo, é em torno de 1 para 1000. Com 35, é 1 para 300, já cai. Com 40 anos de idade, 1 para 100. Então, a partir daí, é considerado muito alto. Então, as pacientes têm que ter a ideia dos riscos que está correndo. Existe o benefício de ter o filho, tudo, conseguir satisfazer, conseguir realizar o seu sonho, né? Mas eu acho que tem que ver as duas coisas. A gravidez em si é como se estivesse engravidado num ciclo praticamente natural. Sim. Só que o tempo é que é o grande problema. Agora, doutor Raul, a gente vê assim, mulheres com a mesma idade, o mesmo perfil, com a mesma saúde, vamos colocar assim, tendo gravidez diferentes. Uma tendo uma gravidez mais complicada e outra tendo uma gravidez tranquila. Que fatores influenciam nisso?
mulheres com o mesmo perfil? Bom, vamos fazer o seguinte, então responder a sua pergunta com outra pergunta. É o seguinte, com qual a idade os atletas batem um recorde mundial? Dificilmente com menos de 30 anos de idade. Isso significa que a biologia humana está no seu topo, na maturidade máxima, entre os 20 e os 30 anos de idade. É quando se propõe ter o primeiro filho, né? É quando existe menos problemas no parto, menos problemas no pré-natal, menos problemas, inclusive, de malformação. Quer dizer, o corpo foi feito para essa época. Então, biologicamente, é o melhor momento. Né? Tanto é que no livro de obstetrícia fala que a primigesta idosa a partir dos 28, 30 anos de idade. Significa que, a partir daí, a gravidez pode advir com um problema de prematuridade, pressão alta, começa-se a aumentar. Então, biologicamente, o melhor momento é antes dos 30. Não, entendi. Socialmente, é interessante depois, porque tem que terminar a pós-graduação, tem que fazer a MBA, socialmente as pessoas estão estendendo muito. Quer dizer, mas o que influencia? Se a mulher tem o mesmo perfil, o mesmo estilo de vida, a mesma idade, e uma tem uma gravidez difícil e outra tem uma gravidez maior. Que fatores são esses? Pegando esse gancho, biologicamente nós estamos já no limite da nossa segurança biológica. Então, o que acontece? A partir desse momento, tem paciente que tem uma fertilidade que se conserva mais tempo e tem aquelas que conservam menos tempo. É possível medir isso? Por exemplo, uma mulher entra em menopausa com 40 anos de idade é considerado aceitável. Com 39 é menopausa precoce. Com 40 anos é menopausa já aceitável. É claro que a média é com 48 anos. A média. Claro que vocês não estão nesse grupo, mas de qualquer forma... Acima de 48 anos é o pico, depois até os 54. Qual que é a mulher normal? Com 40 é normal, 54 é normal. Então, existe um range muito grande. Então, do mesmo jeito que tem gente que entra em menopausa cedo, essa possivelmente a fertilidade vai cair rapidamente e talvez a chance de uma gravidez é menor. Aquela que teve menopausa lá depois de 50, possivelmente é aquela que tem um desenvolvimento, vamos dizer, menstrual, assim, uma histórico menstrual muito tranquilo, parece uma menina de 30 anos. Então, já há uma mudança biológica, né? E por isso que tem essa diferença. Enquanto mais próximo da menopausa, essa diferença é mais nítida. Doutora, mudam os cuidados com o bebê que nasce de uma mãe mais velha, ou seja, após o nascimento, o parto, depois do trabalho da doutora Patrícia? Quais são os cuidados com esse bebê e se são cuidados diferenciados? Sim. As gestantes que têm os bebês após os 40 anos, geralmente as crianças nascem com problemas que são a prematuridade, que existem os graus de prematuridade, os prematuros extremos principalmente, que eles vão por uma UTI, eles têm que ficar numa isolete, sendo feita uma intubação orotraqueal, leva-se vários dias de internação, aí vem as consequências de hemorragias pulmonares, cerebrais, advém também as sequelas futuras, né? Mas a maioria dos bebês que nascem dessas mães mais velhas vão para a UTI neonatal? A maioria dos bebês que nascem de mães mais velhas vão para a UTI. Tem os bebês prematuros extremos, que geralmente eles ficam muitos meses, e tem os prematuros que não são tão extremos, a quais eles também vão para uma UTI, ou se não vão para uma SEMI, mas dificilmente essas crianças nascem assim como as mães num período adequado. Agora eu vou contar um exemplo totalmente o inverso. A Nancy foi mãe aos 40 anos, engravidou aos 39. Primeiro filho, que é mais difícil, né? Todo mundo diz que engravidar do primeiro filho mais velha, mais complicado, e teve uma gravidez tranquila. Mas você se assustou pela sua idade? Como é que foi a escolha? Demorou por quê? Conta um pouquinho essa história. Assim, eu fiz muito tempo como jornalista, então foi uma série de entrevistas com pessoas de todos os perfis, né? E muita coisa influencia na gravidez. Tem o psicológico também, que foge um pouco dessas coisas de número, de fertilidade, etc. Que às vezes a gente não liga muito para isso, né? Quem liga são os doutores, pra gente. Então, mas assim, por exemplo, eu já vi muita mulher ter dificuldade em engravidar por ouvir na família: você não vai ser nunca uma boa mãe, você não pode ter filho, isso daí fica. A mulher pode ter toda a condição biológica de ter o filho, mas... Isso para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa, né? E eu já vi casos de mulher de 52 anos que teve filho tranquilo e menina de 22 que teve filhos prematuros. Porque ela trabalhava, pegava ônibus, foi espancada pelo marido. Quer dizer, é um universo muito grande, não é só pá, né?
no meu caso específico, eu, jornalista, queria viajar o mundo, não vou ter filho, né? Aí, nos 39, assim, eu dormi falando, acho que eu não vou ter filho. Acordei e falei, eu preciso ter filho. E fiquei. Aí cheguei pro meu marido, que já tinha duas, do outro casamento, ele falou, não, assim, não era esse o combinado. Propaganda enganosa. E eu fiquei desesperada. Aí eu falei, se você não quer, eu vou ter com outro. Porque é um negócio estranho. Mas é aquilo que eu falei, que vem, bate, né? bate o relógio biológico. É uma a realização cobrança. Pessoal chegou nos 35, começa a bater, chegou nos 39, tocou o despertador. É agora. Foi isso que aconteceu com ela. Parece que toca alguma coisa e pá. Mas você engravidou rapidinho. Então, aí fui no médico, o médico falou, agora você vai ter dificuldade, ainda mais sua vida é ativa, tá? Vai demorar muito. Aí eu, primeiro mês, engravidei. Aí queria carregar o mundo, eu estava feliz porque vem uma energia, né? Eu subi Everest a pé, tive aborto espontâneo porque eu exagerei. Teve descolamento de placenta. Aí fui no médico, o médico falou, agora, minha filha, esquece, vai ficar sem filhos, talvez daqui uns 8 meses vai começar o seu organismo. No mês seguinte, pá, engravidei. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Aí tive descolamento de placenta no segundo mês. Aí eu aprendi, né? Fiquei lá. E aprendi vendo uma, não é passarinha que fala, é outro nome, mas é uma passarinha que fica no ninho. Eu vi a passarinha lá, que com asas, né? Tava lá quietinha. Cuidando. Eu falei, é assim que eu tenho que ficar. E fiquei. E foi uma gravidez, independente desse probleminha, foi uma gravidez tranquila? Eu tive pressão alta, que, né? Isso que é normal. É. E o Mas não é normal. Não, normal é comum. É frequente. É comum, pronto, frequente. É comum. Eu falo que é normal para eu aceitar. Ela está tentando se autoconvencer. E o parto tranquilo, como é que foi? A Raquel nasceu bem? Então, baixo peso, ela nasceu. Baixo peso. Que prematura, 8 meses. E aí, quando fez a cesárea, a médica falou, meu Deus, o cordão umbilical parece uma uva passa. Como essa menina sobreviveu? Então, a gente não sabe um monte de coisa. Né? E aí, doutora Caterina? Ela acabou de falar sobre esses riscos. São os riscos, né? Então, você falou uma coisa. Mas ela é maravilhosa, resumindo. Maravilhosa. Está no cinema hoje comemorando tá de férias, linda, maravilhosa, inteligente, não tive trabalho nenhum, só. E não teve problema. Então, existem os prematuros, que eles têm essa evolução. Mas também existe, que é a grande maioria, dos prematuros que não têm essa evolução. Sim. Então, eles vão acabar, se saírem do berçário, vão ter cegueira, vão ter retardo mental, retardo motor, né? Infelizmente, é que as mães, quando engravidam após, hoje em dia falam, a medicina evoluiu, né? Então, os berçários hoje têm todos os recursos. Nós temos realmente todos os recursos, mas nada... Ninguém é Deus, né? Mas nada como, assim, a gestação correr o melhor lugar para um bebê. A melhor incubadora é o útero. É o Doutor, útero. o senhor já falou não para alguma mulher? Ou seja, uma mulher que foi procurar com a idade mais avançada, uma reprodução assistida, chegar para a mulher e falar assim, olha, não tem jeito, é arriscado demais. Como é que fica a posição do médico que tem, além da ética, tem uma coisa de responsabilidade também? Correto. Eu acho que eu já falei não. O próprio conselho, ele dá algumas normas, né? Por exemplo, pessoa que tem uma boa saúde, tem condições, o clínico olha, avalia, e tem condições físicas, essa paciente pode engravidar. Mas eu tive uma paciente que ela tinha um problema vascular, tinha trombose, não está indicada a fazer, e ela queria fazer, eu falei, a gente não está indicado, você não tem uma saúde boa. Aí ela diz ela que foi o vascular, diz que ele autorizou e queria fazer e que esqueceu de trazer a carta de autorização. Eu falei, então traga. Aí peguei o telefone, eu falei assim, no dia que você trouxer a carta, a gente reconversa, porque eu não estou seguro, eu não indicaria. Aí eu liguei para o médico e ele falou assim, não, eu não falei nada, pelo contrário, eu contraindiquei. Bom, eu pensei que a gente estava fazendo medicina diferente. Mas, assim, realmente, se existe um problema de ordem de saúde, é contraindicado. Aí nós somos profissionais da saúde, nós temos que estimular até a saúde, não estimular a não saúde, né? Porque a gente tem profissionais e profissionais.
né? A gente às vezes vê algumas situações, eu já vi situações de falar assim, nossa, mas você engravidou, você tem isso, você tem aquilo. Ah, não, mas eu fiz uma reprodução assistida, o médico é muito bom. Ai, gastei tanto, né? Porque não é um custo muito baixo, a gente sabe disso. Então, eu não sei até onde vai a responsabilidade do médico quando a gente fala numa realidade como a nossa. Graças a Deus, o Conselho Federal de Medicina, ano passado, teve uma resolução dizendo assim, se você quer fazer o tratamento de reprodução assistida até os 50, colocou um limite. Né? É criticado por algum jurista tudo, mas de qualquer forma é interessante porque está vendo dois aspectos, a saúde da mãe e do filho durante o pré-natal e o direito do filho que está do lado de lá de ter uma mãe saudável que possa cuidar dela e será que ele não vai, ele tem a probabilidade de ser um órfão também. Sim. Então, teve um caso meio dramático em que a mãe teve filho com 60 anos de idade e ficou no UTI um tempo. Se, graças a Deus, ela conseguiu recuperar, se ela não tivesse conseguido recuperar, talvez essa criança ia nascer órfã. Mas se a gente pensar assim, quantas mães não morrem de partos jovens? Não, né? Eu te pergunto, já foi antes foi analisado isso. Até que ponto nós, médicos, estamos ajudando ou estamos trazendo mais problema? Essa é a questão. Nessa hora, bate um pouquinho a nossa consciência, né? Eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, eu vou deixar uma pergunta aqui para a doutora Patrícia sobre o pré-natal. É diferente para essa mulher quarentona? A gente volta já já. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre as mães aos 40 anos. Eu deixei uma pergunta para a doutora Patrícia exatamente sobre o pré-natal. A gente sabe que é essencial que a mulher em qualquer idade faça o pré-natal mensalmente, vendo o desenvolvimento do bebê, o seu bem-estar. Mas no caso da mãe com 40 anos, é diferente esse acompanhamento, doutora Patrícia? Veja, tem todo um histórico para nós abordarmos essa mulher de 40 anos que chega grávida. Então, primeiramente, quanto mais cedo, ao contrário do que nós pensamos, quanto mais cedo essa mulher menstrua, mais tarde ela entra na menopausa. Quanto mais tarde ela menstrua, mais cedo ela entra na menopausa. Então, não é como nós pensamos, né? Agora eu estava pensando, ao contrário, né, do que a gente pensaria. E com isso, a vida da fertilidade da mulher, que é aquilo que nós falávamos, a quantidade de óvulos que a mulher tem é quando ela foi gerada pela mãe dela na vida intrauterina, ela já estava produzindo os óvulos. Então, por exemplo, uma mulher de 40 anos, ela tem um óvulo que tem 40 anos mais 9 meses. Vamos falar assim, para aí o público que está assistindo entender. E isso faz com que o óvulo seja muito mais velho em termos de fertilidade do que a própria mulher. Por conta disso, a primigesta, que é a mulher que engravida pela primeira vez, aos 40 anos, ela vai ter um risco maior de síndromes. Quando ela vai fazer os exames, pode ser identificado, por exemplo, pelo ultrassom, que é um exame simples, ultrassom morfológico, se tem ou não alguma síndrome, como a síndrome de Down, que é a mais comum. Isso faz com que nós já consigamos detectar precocemente os riscos para isso. Uma mulher que já teve outros filhos antes dos 40 anos tem menos risco nesse sentido, mas em compensação, ela já está, vamos dizer, numa linguagem mais simples, consumida quando a mulher é multípara, isto é, quando ela já teve várias gravidezes, ela já está mais consumida de proteínas, de vitaminas, de ferro, e com isso ela pode ter algumas dificuldades. O fator familiar, não só o fator de antecedente pessoal, mas os antecedentes familiares também conta. Então, uma mulher que tem na família diabetes ou hipertensão, ou mesmo a doença hipertensiva específica da gravidez, por exemplo, uma irmã que teve pré-eclâmpsia, ela pode ter pré-eclâmpsia, ela pode desenvolver a hipertensão ou até mesmo diabetes. Por exemplo, atualmente eu estou com uma gestante que ela tinha ovário policístico, demorou muito para engravidar.
Conseguimos tratar o ovário policístico e eu identifiquei nas consultas que ela tinha uma coisa chamada intolerância à glicose, que é o pré-diabetes aí para você entender em casa. E com isso, ela tinha uma tendência maior a desenvolver o diabetes na gravidez. Dito e feito. O marido chegava e me dizia, ela comeu um saco de jujuba. Enquanto ela estava se trocando, ela comeu um saco de jujuba essa noite. Então, eu falava para ela, Mari, você vai desenvolver diabetes, vamos tomar cuidado, passa com a nutricionista. Dito e feito. Ela está na primeira gravidez, uma gravidez de alto risco, com diabetes. Quantos anos ela tem, doutora Patrícia? 40 anos. E atualmente ela está com 35 semanas. Agora, recentemente me ligaram dizendo que ela estava com contrações e dores numa maternidade aqui de São Paulo. Já foi medicada e está sendo assistida semanalmente. Então, os riscos nós já conseguimos identificar. Mas é lógico que eu tento trabalhar, eu digo nós, ginecologistas, tentamos trabalhar de uma maneira que nós entreguemos pronto para o neonatologista, ter menos trabalho. Mas nós não podemos esquecer que essa responsabilidade também é da mãe, porque o bebezinho, ele está 24 horas dentro do útero e só a mãe carrega ele para todos os lugares. E às vezes a gente esquece que está grávida, né? Esquece, eu tinha esses momentos, tá se sabia? Sentindo bem, esquece. Você tá, só comecei a, claro, sentir muito quando a barriga estava grande. Nos primeiros meses de gestação, a gente até esquece. Você teve alguma coisa de diferente, assim, desejo, essas bobagens que as meninas mais novas têm e acreditam que é comum a gravidez? Não tive nenhum. E uma coisa interessante, que não é desejo, mas os médicos falavam sempre, olha, vê se um bebê se mexe. Se ele parar de se mexer, liga. A Raquel não se mexeu nada durante os 8 meses. Coitada dos médicos, tudo de Não, eu não ligava, porque ela nunca se mexia. Aí ela tava o coraçãozinho batendo, porque eu fazia Doppler de ultrassom de semana para ver se estava tudo bem. Quer dizer, é muito mais cuidadoso, né? E eu não tinha nenhum outro medo, mas eles falavam, ó, o Denê se mexe, e aquelas mães falavam, chuta. A Raquel nunca chutou nada. Então, ela ia fazer o exame, ela sempre estava na mesma posição. Assim, uma bonequinha, na mesma posição, sempre. E sempre normal. E você sabe que eu falo para ela que ela é muito inteligente, eu falo, filha, você era inteligente até antes, porque você sabia que ia ter pouca nutrição, porque teve pressão alta e o cordão umbilical ficou naquele jeito que eu falei, uva passa. O fato dela não se mexer, ajudou. Mas ela nunca se mexeu. Doutor Raul, quando a mulher chega no seu consultório, ela e o marido, para ter essa possibilidade de engravidar com mais de 40 anos, ela sabe todos esses riscos que ela está correndo? Ou o senhor avisa? É obrigação sua como especialista? Na maior parte das vezes, elas não têm essa consciência dos riscos. Né? Algumas já desistiram? Sabendo dos riscos, falaram, não, eu vim aqui, mas acho que melhor não, né, amor? Vamos fazer outra coisa. Eu acho que a maternidade é uma força muito grande, né? Então, eu acho que elas às vezes param, pensam e ela tenta refletir. Talvez demora para retornar, mas ela encara, eu diria que a mulher encara melhor que os homens. Né? O homem, que talvez iria para casa, talvez evitaria, mas a mulher, ela tem uma força interna. Não é a mulher que engravida, né, doutor Raul? É verdade. O homem não aguentaria uma gravidez. É de tirar o chapéu. Vocês são heroínas, que vocês enfrentam mesmo. Então, aí talvez a nossa postura é muito mais deixar ela ciente dos verdadeiros riscos. Né? Eu falo que biologicamente nós temos duas funções. Uma, a gente tem que alimentar, senão a gente come. Qualquer planta, qualquer animal tem que alimentar. E nós temos que procriar para manter a espécie, senão desaparece a espécie. Qualquer animal, qualquer ser biológico. Né? Então, essa necessidade inata de procriar é muito forte. Ninguém ensina você a beber água ou comer. Você nasce com essa vontade, com sede e fome. E querer ter filho, eu digo que é a mesma coisa. Enquanto ela está brincando com a boneca, ela está já acalentando a maternidade. Quando ela entra na faculdade, faz pós-graduação, tudo, ela não esquece. Quando no momento que ela abre o guarda-roupa e vê a boneca no colo dela, acontece o que acontece com ela. Aquilo vem em roldão, né? É uma enxurrada que ela não consegue. A emoção toma conta, a necessidade da maternidade. Na verdade, a necessidade de se auto-perpetuar. Isso é muito forte. Nessa idade, qual o método mais seguro?
Assim, mais seguro e mais eficaz, seguro, vamos dizer assim. mais seguro É o normal, normal. natural. Dentro dessa Agora, realidade de 40 dentro anos. dessa, é o seguinte, a gente vai, normalmente nós fazemos um rastreamento para ver qual a capacidade da pessoa de conseguir engravidar. E aí tem praticamente 3 tipos de tratamento. O coito programado, que é ver o dia da ovulação, ver direitinho e falar, esse dia é melhor. Ou uma inseminação, que é a tabelinha. Pega a tabelinha, no sentido de tentar engravidar. Ao contrário, Ou a inseminação, que você pode pegar o material do marido e tentar melhorar. Vamos dizer o seguinte, o sêmen dos maridos de hoje, a maioria não está legal. Depois a gente conta essa história mais para frente. E depois tem a terceira possibilidade, que é a fertilização in vitro, quando a paciente está com a trompa alterada ou quando tem o sêmen muito fraco. Então, faria uma tal da fertilização in vitro, que a taxa de sucesso atinge em torno de 30%, 40%, 50%, dependendo da idade e da qualidade do embrião. Entendi. Então, bate pronto. A taxa de sucesso maior é com a fertilização in vitro. Né? Tudo bem, mas está indicado, a gente tem que estudar caso a caso. Então, não sei se tem mulheres que tentam 2, 3, 4 vezes. As jovens, elas conseguem ir desvencilhando mais rápido. As menos jovens, como você, por exemplo, demoraria um pouco mais. Chamou de velha, tá vendo, né? Não, menos jovem. Menos jovem. Madura, vamos dizer. Mas madura. Mas aqui tem a um vontade psicológico, de né, ser Ana? mãe é tanto que, assim, nós não estamos neonatologistas, é assim, elas não querem ser mães. Elas não conseguem entender que filho de mãe diabética, ele vai nascer com problema, ele vai ter hipoglicemia. Elas não se preocupam com isso. Depois elas começam a ter conhecimento. Nascer prematuro, não faz mal que vai nascer prematuro. Hoje tem recurso, mas assim, eles não sabem exatamente o que vai acontecer. E o que é, né, doutora? Imagina a dúvida. Não tem, assim, a mãe a vontade chega, de ser não, mãe olha, maior. seu filho vai para UTI neonatal. UTI já é um bicho de 7 cabeças. Né? Um bebê, então, na verdade, acho que a vontade de ser mãe faz esquecer o que vem depois. Você nota que elas nasce pequenininho só porque escutou um choro, elas não têm noção que não é nada esse choro, que daqui a pouco o pai, quando subir na UTI, vai encontrar a criança dentro de um mesolete, entubado, um monte de aparelhos ao redor. Então, depois que eles começam, esquecem da mãe e tudo se volta para o recém-nascido. Você amamentou? Então, como a Raquel nasceu prematura, ficou 1 mês na UTI, aí eu tinha que tirar leite, colocar deixar no banco de leite, no banco de leite, para que no horário certo ele fosse... Eu perguntei isso, porque a produção é igual de leite materno, doutora Patrícia, também influencia a idade? Influencia. A idade influencia e os hábitos também. Por exemplo, uma mãe que fuma, não é o seu eu caso. pensei exatamente isso. E com 40 anos, ela já tem uma tendência maior de fazer uma pré-eclâmpsia, de fazer um envelhecimento precoce da placenta e, com isso, nutrir o nenê com mais dificuldade. Então, ele vai ser pequeno para a idade gestacional. Então, isso dificulta o crescimento. Mas é papel do obstetra, enquanto pré-natal, orientar esta mãe com a responsabilidade dela, dos hábitos dela, para que ela... Eu tenho uma gestante de 41 anos que... Adora coisa complicada, né, doutora Patrícia? E ela é tabagista. E está sendo um parto para mim fazê-la acreditar que ela tem que parar de fumar. Então, sabe o que ela faz? Ela acende o cigarro, deixa queimando e de vez em quando ela passa perto para sentir a fumaça, para sentir o cheiro, porque é o vício, né? A dependência química do tabaco. A alimentação também influencia? Influencia também. Mas se for bem orientada, com relação a exercícios da mama, com relação à alimentação e à hidratação desses mamilos, a estimulação logo no pós-parto imediato, isso faz com que ela tenha uma produção de leite mais facilmente, né, Caterina? Isso é muito... Você falou das doenças, a detectação dessas doenças realmente gestacionais é muito, muito importante. A minha pressão alta não foi detectada, por isso que eu tive a complicação. E quando é detectada precocemente, você pode fazer uma eu não deixei de começar, mas, por exemplo, eu tinha que ter...
coisa de mãe, né? Quando eu engravidei, minha mãe falava assim, ó, você não pode tingir o cabelo, você não pode tomar remédio para nada, você não pode, tinha uns mitos também, pisar no chão, essas coisas que mães, né, trazem pra gente com o tempo. Essa coisa existe mesmo? Ou seja, esses mitos podem ser verdades, doutora Patrícia, uma gravidez mais velha? Na verdade, não são, alguns nem são mitos. Por exemplo, tingir o cabelo é uma coisa que eu permito, eu oriento depois do 5º mês da gravidez. Entendi. Como andar de avião, né? Como viajar. Sim, até viajar de avião e dirigir até a 30ª semana, não mais. Então, tudo tem uma época adequada. Tingir o cabelo, por exemplo, porque a química, ela vai ser absorvida pelo couro cabeludo. E isso vai pela corrente sanguínea e pode passar para o bebê. E na formação do bebê, até em termos de medula óssea, na formação da medula óssea, ele pode absorver isso. E pode desencadear, vamos supor, alguma patologia. Então, por conta disso, eu oriento, depois do 5º mês, com tonalizante. Nunca com tinta que contém amônia. Eu preciso para um intervalo rapidinho, no próximo bloco, vamos falar um pouco do papel dos homens, né? Nesse momento. Como é que foi o comportamento do marido da Nancy à época? O doutor Nakano falou que os homens estão com o sêmen mais fraquinho. Por quê? A gente vai saber disso já já. Não saia daí. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre mãe aos 40. Eu deixei aqui algumas perguntas, primeiro para a Nancy. Qual foi a importância do papel do marido à época? Porque, na verdade, você viveu momentos oscilantes. Perdeu o primeiro bebê, depois, na segunda gestação, você teve um problema de descolamento de placenta, teve um bebê prematuro. Qual foi a importância do marido naquele momento? Então, o marido é diferente, eles não têm aquela... Não é a mesma coisa, não adianta, né? Quando eu tive aborto natural no 2º mês, eu chorei, mas eu chorei que nada era igual ao meu choro, né? E ele falava, calma, Nancy, pelo amor de Deus, não é assim, o mundo não vai acabar, né? Para eles é tudo fácil. É mais fácil, eles são mais objetivos mesmo, né? Aí depois, quando eu engravidei, logo em seguida da Raquel, tive descolamento de novo, fui no hospital com ele, chorando pra caramba, chorando, ele, calma, Nancy, calma. Aí a médica falou, fique calma, vamos fazer o exame. Aí eu falei, a senhora não está na minha situação, eu não quero ficar brigou com a médica. Eu já fiquei. E quem segurava a onda era o Mário, que falava, calma, Nancy, eu estou do seu lado. Aí nós fizemos. É o racional e o emocional. É o racional, né? Esse lado que a gente reclama do homem de não ser tão doce, tão... Ele funciona quando é prático. Sim. E foi fundamental. E ele foi em todos os exames comigo, que eu fui de semana em semana, ele em todos. Isso foi fundamental. Eu me frustrei um pouco antes de passar a palavra do doutor Nakano, que eu queria fazer aquela ginástica. Né? Eu também. Eu não tive, porque eu fui mãe solteira, na verdade, então não tinha um companheiro para fazer. Isso é importante, mesmo na gestação de uma mulher mais madura, doutora? Aquela coisa de treinar, o marido vai junto, faz ginastiquinha, muita gente diz que é frescura, né? Só para quem tem dinheiro para gastar. Mas é bom isso? É bom, é sempre bom. O exercício físico, hoje, né, o pilates, a yoga para gestante, a natação, a hidro. Em qualquer idade? Em qualquer idade, em qualquer idade. Mas na gravidez eu percebo que as mulheres procuram mais esse recurso. Então elas já ficam ansiosas. Posso fazer academia para gestante? Mas isso é importante, sim, porque isso libera substâncias como a endorfina, né, que vai dar um relaxamento, um prazer, vai exercitar os ligamentos, né, da bacia óssea. Isso vai relaxar e ajudar melhor o bebezinho a encaixar, até mesmo durante o parto. E a questão do homem, doutor Nakano? Vamos entrar nessa questão da qualidade do sêmen, porque eu acredito que muitas vezes a mulher não consegue engravidar, a mulher se culpa muito. Nunca a culpa é do marido, ou o problema está com ele, né? Sempre a gente acha que o problema é nosso, eu não consigo engravidar, eu devo ter algum problema. A gente nunca questiona. Será que o problema está com ele? E o senhor falou da qualidade do sêmen. Com a idade também, há, assim, vamos dizer, uma perda do homem também? Sim. Então, começando com a primeira parte. A causa de infertilidade
de todos os casais, cerca de 40%, colocando a causa leve, moderada e intensa de fator masculino, é quase que a metade é fator masculino. Então isso é uma aura que aqui os homens não comentam, né? E muitas vezes a mulher assume e fala, não, o problema é meu, mas é dele. Isso, a gente vê isso no consultório. O homem foi criado de um jeito que ele não consegue assumir a frustração. Vocês aprenderam a conviver com a frustração. Então é muito maior do que a gente imagina. Então é em torno de 40%. É 40%, 45%. É bastante. Então esse é o primeiro fator. E segundo, o sêmen é produzido constantemente, né? Então, o sêmen, a cada 72 dias, vai se renovando. Né? Então, a gente fala que o ciclo do homem é 72 dias, né? Entre aspas. Mas, de qualquer forma, vai modificando. Como disse a doutora, o estoque de óvulo da mulher é desde quando ela nasceu. Então, é limitado. Acabou aquele estoque e encerrou a fertilidade dela. No homem, não. A produção é constante. Só que, do mesmo jeito que uma máquina com o tempo vai desgastando, ele vai também perdendo a sua eficiência. Mas isso começa a atingir em torno de 48 anos de idade. Mas a gente vê hoje muitos jovens inférteis. Sim. Então esse já é outro fator. Se você for fazer análise de exames de espermograma de acordo com o tempo, no século XIX, século XX, século XXI, há uma queda, existe uma tendência secular, que há uma diminuição não só da quantidade, como na qualidade e na morfologia dos espermatozoides. Então, isso está havendo uma queda, teoricamente, entre aspas, o homem está perdendo gradativamente a sua fertilidade. Não sei se essa curva vai parar, mas está embicando para o zero, né? Então, é preocupante de um certo sentido. E a qualidade está caindo, acredita-se que é por causa da influência geral. Tipo de alimentação, uso de produto químico, não só no alimento, no cabelo, no corpo, substâncias que a gente entra em contato com a poluição. Né? A questão do corpo perfeito, né? O uso de anabolizantes, isso está deixando muito homem aí estéril, né? E até perdendo a virilidade. Tem homem que não consegue nem praticar sexo. Hoje fazendo, por causa do uso de medicamentos. Por uso da estética, né? Cesárea ou normal? Isso é importante, né? Toda mulher tem um sonho, pelo menos eu tive e não consegui, o meu parto foi cesárea. No caso das mulheres com mais de 40 anos, o que o médico sugere? Vamos fazer uma cesárea que é mais seguro, tal? O sofrimento do parto normal? Como é que fica isso? Isso é uma grande polêmica, porque as mulheres já vêm com uma ideia de comprar uma cesárea. É verdade. E eu brinco. Até de marcar dia, né? Ai, a lua vai estar melhor esse dia, doutora, por O meu favor. auxiliar costuma dizer assim, você é mãezona, mas você também é madrasta. Porque eu brigo, eu fico brava, eu digo, aqui não é shopping para comprar uma cesárea ou um parto normal. Vamos ver, o ideal é ver a evolução dessa gravidez. Porque, de repente, ela tem 40 anos, mas ela tem um relaxamento da bacia óssea, dos ligamentos, ela fez exercício, ela é uma esportista, ela é mais tranquila e evolui do bebê encaixar e progredir, desencadeia o trabalho de parto e de repente ela vai para uma banheira, faz os exercícios na hora do parto e isso evolui para um parto normal, o que é muito melhor para a mãe e para o bebê. Agora, eu sempre digo, quando há indicação de cesárea, tem que ser feito cesárea, não tem o que ficar polemizando. Porque, na verdade, tem que ver o que é bom para o binômio, mãe e bebezinho. Nós temos que ver a evolução, não adianta porque eu sou parteira, vaginalista, como dizem, né? Então, eu quero parto normal, então eu vou induzir esse parto. Caso ela não tenha indicação para o parto normal, é melhor não fazer o parto normal. Então, é melhor indicado uma cesárea, um bebezinho que não está evoluindo, que não está crescendo, que não está desenvolvendo. O Doppler alterou no ultrassom semanal de uma gravidez de alto risco, nós não vamos arriscar. Uma paciente cardiopata, hipertensa, nós não vamos arriscar. Essa diabética que agora está controlada. Se evoluir, é lógico que eu não vou interferir, mas se tiver que interferir, tem que ser cesárea, é cesárea. Então não tem uma estatística. Principalmente no caso da reprodução, que às vezes sempre vem mais de um, né? A maioria dos casos em 2, eu já vi gente com 3, né? No caso da Fátima Bernardes, vieram 3. Foi uma reprodução assistida, muito bem sucedida, por sinal. Você falou maioria, na verdade não é a maioria, 20% das vezes. Nossa, porque a gente tem que perguntar... Os 20 chamam muita atenção, os 80 você não sabe se foi ou não foi. Então dá a impressão que
você vê um gêmeo, foi tratamento, foi tratamento, foi tratamento. E aqueles que não são gêmeos, muitas vezes você está cruzando com crianças que foram tratamento de fertilização, só que você não está sabendo. Né? É verdade, você tem razão. Que é a maioria. Olha, os pediatras neonatologistas agradecem a indicação quando cesárea e quando normal. Por quê? Porque quando você vai forçando um parto normal, seja porque o obstetra queira ou a mãe quer o normal, às vezes é um sofrimento para o bebê, né? Então, assim, não é bebês que sofrem só os que nascem prematuros, bebês de termo também. Então, assim, quando é bem indicada a cesárea, e bem indicado o parto vaginal, os bebês nascem muito bem. O pediatra neonatal sempre acompanha o parto, doutora Caterina? Sempre. O que ele faz logo após que o bebê nasce? Nós recepcionamos o bebê, levamos fica na sala de parto, que a gente chama a sala de reanimação, fazemos o aquecimento, né? Colocamos assim para ele ficar quentinho, fazemos a aspiração quando necessária, das vias aéreas se tiver secreção, fazemos o clampeamento do cordão umbilical, fazemos um exame físico no momento. Pezinho, está tudo bem, né? A cor do olhinho. Antes disso, nós colhemos toda a história, que é muito importante, o pré-natal. Para o pediatra neonatologista, é extremamente importante a história materna. Então, nós colhemos toda a história da mãe. Então, a gente pega a carteira, conversa com o obstetra, vê a carteira do pré-natal, vê todos os exames que foram realizados, todas as intercorrências, porque qualquer intercorrência que tenha, se a mãe teve uma infecção, nós já temos que estar preparados que possa ocorrer com um recém-nascido. Se a mãe teve algumas que a gente pede, eles pedem todas as sorologias. Então, dependendo das sorologias positivas, nós também já sabemos que logo nascer nós vamos que pedir as sorologias para os bebês. Então, tudo que é relacionado à mãe interfere diretamente no recém-nascido. Olha, o nosso tempo está chegando ao fim. Para mim ficou claro que a melhor forma é a gravidez natural, né? E se a mulher puder ser mãe mais jovem, melhor. Menos trabalho para ela, também para os profissionais e mais segurança. Mas se isso acontecer, que ela busque especialistas nas áreas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Raul. Dr. Raul Nakano, o seu recado final. Nessa linha de raciocínio mesmo. E que a medicina hoje tem muitas alternativas para poder ajudar as pacientes, né? Então, não é porque a medicina tem muitos recursos que vai poder nascer a qualquer hora, a qualquer momento. Nosso recado é o seguinte: se tem um parceiro fixo e já tem condições de ter um filho, passou os 30 anos de idade, já vai, vamos dizer, engravidando e não deixar para depois. Porque após os 35, a taxa de fertilidade começa a cair, a taxa de malformação, que é o síndrome de Down, começa a aumentar. Depois dos 40, os riscos da gravidez começam a ficar muito alto. E o recado seria esse: não deixe para depois. Se for para tentar, tente antes dos 30, não depois dos 35. A partir dos 40, eu diria, são circunstâncias especiais. E aí a medicina vai estar aí para ajudar. Por curiosidade, só no Brasil tem um limite de idade ou outros países também pregam os 50 anos? Ou tem país que não coloca idade para a reprodução assistida? Alguns países, mas assim, existe um critério normativo que é muito próximo. Sim, entendi. Né? Existe um balizamento. Né? No Brasil, existe uma norma pelo Conselho Federal de Medicina. Até os 50 anos. E em alguns lugares existe o guideline, quer dizer, a Sociedade de Reprodução sinaliza, fala, a partir disso vocês não aconselham. Né? Doutora Caterina, também muito obrigada. E seu recado final. Caterina. O meu recado ideal é engravidar antes dos 35 anos, bem que hoje em dia, devido a tudo que nós conversamos possível, mas se fazer um pré-natal, mas um pré-natal muito rigoroso, atento a tudo que o obstetra tem a indicar, e nós, neonatologistas, sabermos com antecedência o pré-natal da paciente para poder atuar. Mas, se possível, evitar, né? Porque é o que nós comentamos, não é só a prematuridade, não é só as consequências de uma prematuridade, são também as alterações cromossômicas. Que elas... É alta a taxa de mortalidade materna, nesse caso? Mortalidade materna? Olha, mortalidade materna, graças a Deus, mais velhas, em comparação às mais jovens, sim, mas graças a Deus, hoje em dia, a mortalidade materna está muito pequena. Mas, assim,
O risco é exatamente de uma hipertensão, ter um descolamento de placenta, que é uma emergência, né? Que corre risco a mãe e o bebê, né? Nancy, muito obrigada. Seu recado final. Vale a pena ser mãe aos 40 anos? Eu acho que vale a pena sempre. Preenche uma lacuna assim que só o filho. E se não conseguir ter filho normal ou com assistida, adote se você tem essa maternidade dentro de si, porque o amor que um filho traz e a experiência que a gente vive vale. A gente às vezes tem vontade de dar uns tapas neles, né? Mas a gente não vive sem eles, né? Faz parte, é maravilhoso. Mas não pode por causa da lei da palmada hoje. Não, tomar cuidado. E o amor supera tudo, uma conversa e a participação tanto da família, acho que todos os apoios, tanto do profissional da saúde, o neonatal da Raquel foi fundamental. Quando ela nasceu de baixo peso, eu fiquei, nossa, 1,5 kg só. Ele falou, se preocupe quando ela colocar piercing na língua, ela só vai ganhar aquilo. Ele me tranquilizou. Quer dizer, tudo naquele momento, todo o apoio é fundamental. Elas são milagreiras. Milagreiras, O que elas fazem, coisa fundamental. A participação dessa parabéns. ajuda. Eu quero agradecer, doutora Patrícia. Doutora Patrícia, muito obrigada. Seu recado final. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui, poder falar com você aí em casa e esclarecer que ter filho é uma responsabilidade muito grande. Uma vez eu assisti um filme que uma das personagens dizia que ter filho é como estampar uma tatuagem na cara. Você nunca mais vai deixar de ter a responsabilidade, de ter essa marca em você. Nós somos o que as nossas mães comeram, passaram, sentiram. Então, você como mãe, você tem a responsabilidade, porque a pergunta é, você quer ser mãe ou você quer ter filho? São coisas diferentes. Então, um bom pré-natal, uma boa orientação, um bom segmento, seguido com o neonatologista, seguido com o acompanhamento do marido, isso é importantíssimo e fundamental. E saber os seus limites e aquilo que você pode compartilhar com o teu obstetra para que ele faça o melhor. E não assistas a esses programas sensacionalistas de parto normal ou de indicação de urgência. Não. A tua vida, você escolhe o teu obstetra para te orientar. E aí vocês vão conduzir junto o que for melhor para você e para o seu bebê. Claro, cada mulher é diferente da outra, né, doutora Patrícia? Eu quero mais uma vez agradecer a Nancy, doutora Nakano, doutora Caterina, doutora Patrícia. Quero agradecer a você. O Saúde e Vida vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.